Vamos abrir então o Salmo de número 150, o último salmo da Bíblia. O último salmo aqui da coletânea dos salmos, os 5 livros. Hoje eu quero falar sobre isso. Diz assim então a palavra de Deus: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-nos pelos seus poderosos feitos. Louvem-nos segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar? Ó Deus, que diante desse salmo que aqui foi lido, Pai, diante desse tema que vamos abordar nessa manhã, possamos ter uma vida de louvor ao Senhor. Uma vida em que exaltamos o Teu santo nome, os Teus atributos, que exaltamos quem o Senhor é. Ó Deus, faz de nós espíritos adoradores, que louvam o seu Teu santo nome, que não louvam somente o Senhor quando tem que se reunir no domingo pela manhã, mas um louvor constante, um louvor diário, um louvor, Deus, que está de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nos mostrar esse caminho constante de arrependimento de pecados, de renúncia, e louvar ao Senhor. Louvar o Senhor em todas as circunstâncias, louvar o Senhor apesar de nós, louvar ao Senhor, Deus, a todo momento. Como aqui o Salmo, ele nos convoca a isso. A louvar ao Senhor em todo o tempo. Todo ser que respira. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um tema essencial para a vida do crente, para a jornada cristã. O nosso louvor. O que nós fazemos a entoar, o que nós fazemos ao se referir, ao ir até a presença de Deus. Lembre-se que a gente já aqui abordou, o livro dos Salmos, ele é formado por 5 grandes livros. E esse Salmo de 150, que fecha o livro dos Salmos, ele está no 5º livro. E do Salmo, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150, o 5º e último livro. E é interessante que os últimos hinos, que a gente vai ali a partir do hino, do Salmo, né? 146, que é o que nós chamamos dos Salmos de Aleluia. Por quê? Porque ele começa com Aleluia no versículo 1. E no último versículo ele termina com Aleluia. Aleluia no início, Aleluia no final. Salmos muito utilizados para cântico, para o cântico da igreja, ou melhor, para o cântico da época de culto em Israel. Eram louvores. Aqui nós temos louvores para a guerra, louvores para entoar o Senhor, louvores para honrar, para exaltar o Teu santo nome. Mas há algo muito interessante nesses salmos, e principalmente no Salmo 150, que ele é um imperativo. O que é um imperativo? O imperativo é uma ordem. O imperativo é uma convocação. O imperativo é um comando. Então aqui, inclusive, a gente vê no texto esse comando, ele começa aleluia e ponto de exclamação, aleluia. Aí ele vai dar vários imperativos, várias ordens, comando, louve a Deus pelos seus poderes, louve a Deus com trombeta, e assim ele vai entoar uma lista de instrumentos usados, inclusive para culto da época, usado para ir para guerras, né? Porque eles tinham aquele evento quando iria fazer alguma decisão assim em nível de nação, guerras, batalhas, celebrações, festividades de Israel. Então louvem, louvem, louvem. É o imperativo usado para nós, é a posição do povo perante o Senhor. Louvor em dias difíceis, louvor em dias de alegria. Louvor em tempos de guerra, louvores em tempos de festa. O que é louvor?
Louvor é tudo aquilo que expressa a Deus, expressa os seus atributos. Louvor é só música? Louvor está atrelado somente a isso? Obviamente que não. Louvor é o ato de enaltecer e glorificar. Esse é o significado do próprio dicionário. É o ato de enaltecer e glorificar, dizer, expressar a uma divindade. Né? No caso, o dicionário disse, nós, no caso, a Deus, a Jesus Cristo. Nós fazemos com música. Nós fazemos com louvores, com hinos. Mas podemos dizer que tudo aquilo que o lábio, ou a conduta, ou o coração, os pensamentos faz para enaltecer a Deus, isto é um louvor. Esse é um tema importante para as nossas vidas. O quanto você louva a Deus diariamente? Não só no ato de cantar, mas o ato de dizer as verdades a Deus, as verdades de quem Ele é, as verdades do que Ele faz. Ato de louvor diário. Esse Salmo 150 ele tem uma estrutura muito interessante. Por quê? Porque primeiro ele vai dar as razões e o lugar para se louvar. Ele vai começar a abordar isso. Depois ele vai dizer, do versículo 3 ao versículo 5, o modo de se louvar. E depois, no finalzinho dessa estrutura, ele vai dizer a quem e a duração desse louvor. Por isso que nós vamos para o texto. E vamos aprender aqui em primeiro lugar. Precisamos louvar a Deus pelo seu grande poder. Precisamos louvar a Deus porque Ele é poderoso. Nós precisamos louvar a Deus porque Ele é majestoso. Quando ali fala, né? Aleluia! Versículo 1. Louvem a Deus no seu santuário. Santuário não faz referência ao templo. Aqui não está falando do templo de Israel. Aqui ele não está falando da estrutura da igreja. Quando ele diz no seu santuário, ele faz a referência a um santuário celestial, onde Deus está. Por isso que ele continua. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Firmamento aqui, ele dá a ideia realmente de regiões celestiais. Inclusive, se a tua versão for a NVT, vai estar escrito lá, louve a Deus no seu majestoso céu, no lugar de firmamento. Então, tanto santuário quanto majestoso céu, dá essa ideia de que nós devemos usar do nosso louvor para louvar aquele que está no céu, aquele que comanda do céu, aquele que exerce a sua soberania, o seu poder sobre nossas vidas. É um chamado para nós louvarmos a Ele, não pelo que Ele nos deu, mas antes louvar por quem Deus é, por seus atributos. E isso é importante para nós. Você se lembra do Deus que pode lhe dar algo ou você se lembra do Deus de quem Ele é? Quantas vezes as suas orações são destinadas a Deus sem que seja para agradecer, que não seja para agradecer e que não seja para pedir? Quantas orações você fez a Deus para justamente louvar Ele? Deus, nessa oração eu não vou pedir, não vou agradecer e não vou fazer confissão de pecados. Essa é a minha oração, Deus, para te louvar. Eu só quero dizer os seus atributos. Eu só quero dizer o quão bom o Senhor é. É uma oração destinada somente para o seu louvor. Não é costume. Normalmente a gente ora ou para agradecer a Deus. A gente sempre... É uma estrutura nossa. Inconscientemente, mas é uma estrutura. Deus, obrigado. A gente começa com agradecimento. Deus, obrigado por isso, por isso, por isso, por isso. Aí no meio da estrutura a gente fala, nós estamos aqui reunidos, diante do Senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois a gente começa a pedir. Deus, por favor, não sei o que, não sei o que. Seja feita a tua vontade. É a estrutura da oração normal. E não estou dizendo que está errado, tá? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que existem orações que estão em falta, talvez, no nosso repertório. Que é a oração de Deus. Não vou pedir, não vou agradecer, não vou confessar. Eu só quero exaltar o teu santo nome. Eu só quero te louvar. Eu só quero dizer os seus atributos, quem o Senhor é para a minha vida. Isso afeta diretamente o nosso relacionamento com Ele, que é a nossa própria oração. Quantas vezes você orou sem pedir nada, ou sem agradecer, mas só para contemplar? Viu a natureza, viu as maravilhas que o mundo apresenta, e contemplou e louvou a Deus.
ver uma natureza bonita, ver uma manifestação divina na criação e a gente orar a Deus, falei, Deus, eu quero orar assim para agradecer o que eu estou vendo. Essa criação, essa natureza maravilhosa, ou pelo que o Senhor é. Tem sido impregnado em nós uma teologia da permuta. Teologia, o que é permuta? Permuta é o ato de você dar algo a alguém e esperar que ela te dê. Tem alguma coisa em troca. Né? Quando eu vou permutar com alguém, o que é? Eu vou dar alguma coisa, ela vai me dar outra. Né? E a gente tem uma teologia de permuta no nosso inconsciente, inclusive na oração. Que a gente sempre ora esperando que Deus responda alguma coisa. A gente só ora a Deus enquanto a gente acreditar que Ele tem algo a nos dar. E nós não devemos seguir essa teologia da permuta, mas a teologia do louvor, que é orar a Deus, que é importante para nós. Orar a Deus, ao Deus da nossa salvação. A orar ao Deus que, independente de se Ele vai dar alguma coisa ou não para nós, se Ele vai nos curar ou não, se Ele vai abrir uma oportunidade ou não, é orar a Deus por quem Ele é, não só pelo que Ele faz. É importante isso para as nossas vidas, para não acharmos que 2 e 3 músicas de um louvor é necessariamente o louvor que Deus espera. Que cantar 2 hinos e 3 músicas, ou ter uma banda majestosa com todos os instrumentos do mundo, aí sim é o verdadeiro louvor para o Senhor, porque não é. A gente confunde louvor com banda de louvor. Mas são coisas totalmente diferentes. A banda de louvor é um instrumento de louvor do crente, mas não o louvor do crente. Por isso, meus amados irmãos, por que a gente deve louvar a Deus? Então, se a gente tem que louvar Ele pelos seus poderes, pelo poder, pela grandeza, como Ele fala no versículo 1 e versículo 2, versículo 2, louve pelos seus poderosos feitos, segundo a sua imensa grandeza. Então, Ele está dando a ideia de que Deus está no firmamento, no céu, regiões celestiais, e Ele tem poder. Por que devemos louvar a Deus pelo seu grande poder? Primeiro, a sobrenaturalidade desse poder. Deus é um Deus sobrenatural. Deus é um Deus que o impossível não o limita. Ele é o Deus acima do impossível. Isso já é a grande diferença que ele tem com a criatura, porque ele é sobrenatural. Ele é alguém que promove coisas impossíveis, curas que a gente acha que não tem, a própria criação de tudo. É algo que, ao tentar estudar, ir de uma forma racional, a gente não entende. Porque Deus é sobrenatural. Esse é um dos seus maiores poderes. Ele é sobrenatural. Ele age de uma forma sobrenatural também. Além de uma forma ordinária, além de uma forma natural. E nós devemos expressar esse louvor. Eu lembro sempre do louvor de Ana. Ana tinha aquela dificuldade de não poder ter filhos. Ela não podia porque ela era estéril. E aí, num momento em que ela está orando, clamando ao Senhor, Deus, através do profeta, responde ela, você vai ter um filho. Então ali, ela teve uma profecia de uma cura, porque ela era estéril, ela não podia ter. E a gente vê que a partir da hora que ela recebe, tanto que tem lá o hino dela, né, o louvor dela, o texto que fala, e ela agradecendo a Deus por um efeito sobrenatural sobre a vida dela. Porque de um modo racional, ela não ia ter filhos. Ela só teve porque Deus agiu. Ela só teve porque Deus foi sobrenatural. Esse é um dos grandes poderes, que é a razão, uma das razões de nós louvarmos a Ele. Louvarmos pela criação, por toda a providência. Louvar porque dentro do seu poder tem o fato de que do nada Ele criou tudo. No fato de que dentro da complexidade humana, da biologia humana, Ele fez tudo perfeito, ele fez um sistema tudo perfeito. Às vezes não dá para imaginar. Eu tenho um amigo que ele tem, acho que 2,10 metros. É um amigo muito grande. O bicho é grande. E a mãe dele é pequenininha. A mãe dele deve ter puxado pro pai, porque a mãe dele não tem a mesma altura. Aí, às vezes, de ver a mãe dele, eu falo assim, cara, como que pode um cara desse tamanho sair de uma mulher que é desse tamanho? Tudo bem, foi uma criança, foi crescendo. Mas aos olhos racionais, você não entende. Como que um filho que dá quase 2 da mãe saiu? É o milagre do nascimento. É o milagre da criação, é o milagre da providência. É só Deus que pode fazer isso. Diante dessa complexidade, e eu só estou falando do corpo humano. Eu não estou falando nem de natureza, nem de universo, nem de planeta.
falando de nada. Então esse sistema da criação mostra, evidencia o poder de Deus. E como ele rege tudo isso. Tem uma linha filosófica que fala de deísmo. O que é um deísmo? Deísmo é aquela ideia de que Deus criou tudo e deixou. Eu criei todo esse sistema, agora vocês que fazem. E Deus não atua mais na humanidade. E isso é uma heresia, isso é errado pensar dessa forma deísta. Deus, ele criou tudo, mas ele age também. Ele está provendo. É um sistema complexo, mas é um sistema complexo que ele tem todo o poder para guiar. E é por essa razão que a gente louva ele. E com certeza, conversão e salvação é um ato poderoso. Você vê uma pessoa que estava na lama do pecado. Você vê uma pessoa que não queria saber de Deus. Você vê uma pessoa criminosa. A pior gente. E você vê ele se convertendo. Você vê ele indo aos caminhos do Senhor. Você vê ele mudar de vida. É um ato de Deus. Sobrenatural também. Que é digno do nosso louvor. É como Paulo fala aos Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. E nós louvamos a Deus porque Ele usa desse poder para converter pessoas. Ele usa desse poder para trazer redenção para a humanidade que não consegue se salvar. E é por isso, esse grande motivo, que a gente louva a Ele. Uma vez o Nietzsche, que é aquele filósofo que fala que Deus está morto, ele diz que, ele tem uma frase dele, inclusive nesse mesmo livro que ele aborda essa ideia de que Deus está morto, ele fala, não posso acreditar num Deus que quer ser louvado ao tempo todo. É uma das formas que ele desenvolve o pensamento dele. Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Eu não consigo, na verdade, indo contra Nietzsche, eu não consigo acreditar em um Deus que não queira ser adorado o tempo todo. Uma vez porque ele é. Uma vez porque o que ele faz. Uma vez o que ele já fez. Então eu discordo totalmente de Nietzsche, porque Deus nos mostra a todo momento razões para a gente louvar Ele. Por isso que C.S. Lewis fala, louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Louvar a Deus por quem Ele é, diariamente, todos os dias. E como aplicar isso em nós? Um louvor como estilo de vida. Se você não encarnar, se você não realizar, ou começar a se acostumar a louvar a Deus a todo tempo, a gente não vai ter uma vida de louvor. Louvar a Deus quando está indo para o trabalho, louvar a Deus quando está sozinho, louvar a Deus quando está com mais gente, louvar a Deus louvar a Deus nos pensamentos, louvar a Deus quando você está assistindo algo e vai aparecer algo que desagrada a Deus e você pula. Louvar a Deus a todo momento, como estilo de vida. Não é algo que eu tenha que fazer. Não é uma obrigação, mas é um estilo. É uma conduta. Ele entrou dentro do meu ser, dentro da minha identidade, que eu não me vejo não louvando a Deus. Não exaltando, não falando as verdades. Não é cantando, já falei. Louvor não quer dizer música. Ainda que a gente utilize a música para louvar. Louvor é enaltecer, engrandecer a Deus. É falar com a boca. Obrigado, Deus. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O que eu tenho, o que eu sou, é graças a... Assim, é esses atos de louvor. Louvar a Deus nas condutas. Louvar a Deus como um ato de gratidão. O louvor está diretamente relacionado com a gratidão. Se nós não somos pessoas gratas, a gente não vai louvar a Deus. A gente pode, aí já saindo da esfera de quem Deus é, para o que o Deus faz. Se nós não temos um caráter grato, a gente não vai nunca louvar a Deus. Muito pelo contrário, a gente vai ser cobrado em louvar a Deus, mas a gente não vai conseguir, porque se a gente não tem um coração grato. Deus nos dá saúde, nos dá casa, nos dá os bens materiais e a gente não consegue louvar Ele por isso. E a gente nem merece. Tudo que a gente tem além, na verdade, nem a salvação a gente merece. Ele faz por graça. Ele se manifesta, Ele se revela, Ele converte o nosso coração duro por graça, sem merecer. E mesmo assim, tudo que vem além da salvação é mais graça ainda, é dádiva. Porque o Senhor não te chamou para ser rico, o Senhor não te chamou para ter família, apesar que todas essas coisas são extremamente importantes e nós queremos. E não está errado, não é ilegítimo a gente querer essas coisas. Só que Deus não nos chamou para conquistar essas coisas. Deus nos chamou para a nossa redenção, para ter uma vida de obediência, servindo ao Senhor e encarnando o Evangelho em nós. Porque essa vida é passageira. Eu sempre digo,
Mesmo que a pessoa viva 100 anos, que já é uma idade extremamente avançada, já foge da média, não só brasileira, mas mundial. Mesmo assim, 100 anos é nada, perto da eternidade que está nos esperando. Então, se dá uma eternidade, se é um tempo muito maior do que os 100 anos de agora, por que não louvar? Por que não ter uma vida, um estilo de vida de louvor a Deus que agrade a Ele durante esses 100 anos? Um louvor como ato de clamor. A igreja que clama é uma igreja que louva. Não tem como nós não louvarmos ao Senhor se não for por meio de clamor. Já aquela angústia do coração, aquilo que tem deixado o nosso coração pesado, aquilo que tem nos desestabilizado, a gente clamar a Deus por isso. Isso é um ato de louvor. O ato de clamar, o ato de ir até Ele, como também o ato de contrição. Por isso que, inclusive, nós temos no culto, a liturgia tem um ato de contrição, como aqui o presbítero fez. Porque é um aspecto de louvor a Deus. Então, eu estou querendo que a igreja entenda que louvor não está atrelado a 2, 3 musiquinhas que nós cantamos no domingo. Mas é um estilo de vida. É algo que está conosco todos os dias. É isso que o salmista está nos trazendo. Por isso que é vários imperativos. É vários imperativos. Louvor pelo que Deus poderoso fez por nós. Meros pecadores, naquela cruz do Calvário. Então a maior razão que nós temos para louvar a Deus foi naquela cruz. Foi Deus ter nos visto pecadores, condenados, longe dele, e Ele ter se revelado a nós, enviado o seu próprio Filho. Você enviaria teu filho para a cruz? Você enviaria teu filho para a morte? Creio que não, mas Deus enviou o seu próprio Filho. E pior, você não faria isso nem se fosse por uma boa causa. Deus ainda fez por pecadores. Deus ainda fez por pessoas que ofendiam a Ele. Para que essas pessoas tivessem salvação, eu e você. Por isso que Ele é digno de louvor. Por isso que nós devemos encarar esse Salmo 150 como um imperativo, como uma ordem, como um comando. Para que a gente passe a ter momentos de louvor, uma vida, um estilo de vida em louvor a Deus. Em segundo lugar, versículo de 3 a 5, a gente aprende que nós precisamos louvar a Deus, em segundo lugar, em grande alegria. Aqui ele vai falar sobre o modo de louvar. Ele continua. Louve ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louve com tamboris e danças, louve com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos retumbantes. Quando ele faz essa lista de instrumentos, são instrumentos e modos, porque ele fala de dança aqui também, né? Então não é só instrumento, é um modo também, de louvor ao Senhor. Todas essas palavras expressam um único ato, a adoração. E esses atos, eles eram usados para culto, ou usado quando ao ir ou ao voltar da guerra. Lembrando que aqui dança, ele não está fazendo referência, não é porque existe a palavra dança aqui no meio, que é embasamento bíblico para dança no culto. A gente segue essa linha que não aqui ele está fazendo várias referências a instrumentos, a modos de adoração, mas não está dizendo que todas essas coisas acontecem no culto. Que no mesmo culto tem que ter tambor, tem que ter dança, tem que ter instrumento de corda, de flauta. Ele está fazendo várias referências de um ato de adoração. Nós, como igreja, não temos o costume de ter dança na igreja, porque a gente acha que a dança não faz parte de um culto litúrgico. Contudo, a dança, aqui na referência que ele faz, é como uma expressão de adoração. Porque, como eu disse, às vezes eles faziam festas ao ir para a guerra, ao voltar para a guerra, e ali eles dançavam. A gente tem um grande exemplo de Davi, que ao retornar, a arca ficou muito distante fora, ficou lá com os filisteus. Quando eles vencem uma batalha com os filisteus que pegam a arca de volta, aí sim, aí Davi veio dançando. Mas quando ele chega, quando acontecia momentos de culto, de templo, não tinha isso. Então a dança aqui é referência à adoração, a uma expressão de alegria, de louvor. Quando lá em Gênesis 4, 21, fala sobre a flauta e a harpa, a gente percebe como esses instrumentos é muito antigo. Então em Gênesis, a gente já tem ali a ideia de harpa, de flauta e assim por diante. E muitos outros instrumentos
foram sendo usados ao longo do tempo para adorar a Deus. Êxodo, a gente vê a profetisa Miriam com tamborim, saindo para dançar. Lembra que não é um culto público, mas era um ato de adoração. E eles cantavam ao Senhor. Então o salmista ele não está descrevendo instrumento de culto, mas está citando instrumentos de festividades que tinham como fim adorar nosso Deus. Adorar com tristeza? Você consegue dançar triste? Você consegue ver pessoas tocando tambores, toda uma música triste? Ele está expressando um ato de adoração em alegria. O salmista mostra como a alegria ela está diretamente vinculada ao nosso louvor. Uma vez que as coisas estão bem, vem a grande importância de, como povo de Deus, louvar o Senhor, que é a fonte e o destino da nossa alegria. Celebrar a vida, celebrar as bênçãos, celebrar a nossa salvação. Nós temos tantas disposições e propostas para levar a nossa alegria. Eu sempre gosto do exemplo, que e realmente foi uma verdade, né? No jogo de futebol no estádio, todo mundo fica feliz, alegre, vibra. Tem uns que saem até sem a voz quando sai do estádio. Expressa sua alegria para um monte de gente que está jogando bola. Mas daí, quando é para expressar alegria ao Senhor, por quem Ele é, pelos atributos e tal, não tem essa mesma alegria. Não tem essa mesma disposição. Já tem algumas complicações, alguns freios. Não estou dizendo que é para você sair gritando no meio do culto. Lembre-se, eu estou falando como louvor, como ato de vida, estilo de vida. Estou tentando sair do momento de culto. Lá fora. Que a gente possa expressar com alegria esse louvor a Deus e não se esquecer dele. E quando não estiver tudo bem? E quando essa alegria não existe? Há louvor quando não há alegria? Para essa resposta, nós precisamos refletir um pouco. Há salvação quando não há alegria? Há. Você não deixa de ser salvo. Você não deixa de estar salvo por não estar alegre. Há ausência de motivos para agradecer a Deus quando você não está alegre? Não é só porque você está alegre que os motivos que você tem para agradecer a Deus não existem mais? Cristo virou as costas para nós quando não há alegria? Creio que essas perguntas nos levam a entender que, ainda que não haja alegria, ainda assim a gente sempre tem motivo para louvar a Deus. Jó é o maior exemplo disso. Jó, logo no capítulo 1, versículo 21, quando ele está perdendo já muitas coisas da vida dele, quando a mulher já está amaldiçoando ao Deus dele, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma expressão de louvor quando não tem alegria. Porque ele reconheceu, Deus deu. Eu tive momentos de alegria, eu tive tempos bons. Mas Deus quis tomar, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Obviamente que não é fácil louvar a Deus quando tudo desaba. Não é fácil louvar a Deus quando você perde um ente querido. Não é fácil louvar a Deus quando as coisas não estão bem. Quando perdemos pessoas, quando perdemos razões, quando perdemos propósitos e etc. Mas a gente não perdeu a nossa salvação. Mas a gente não perde a presença de Cristo conosco. Porque Ele mesmo fala, Paulo fala, nada nos separará do amor de Cristo. Nada afastará Ele das nossas vidas, é o que a Escritura diz. O louvor pode ser um grande remédio. E talvez um antídoto para a sua ausência de alegria. Talvez ao expressar, louvar a Deus no meio de uma tempestade, no meio de quando você não tem razão para estar feliz, possa ser um grande instrumento, um grande meio para a alegria retornar. Para você começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Para você enxergar as coisas além daqueles motivos que estão deixando a alegria ausente na tua vida. O louvor pode ser isso. Lembre-se que Jesus Cristo é o autor e capacitador da nossa fé. E é o motivo da nossa esperança. Quando a alegria acabar, é nesse momento em que Cristo, o louvor a Cristo, a entrega a Cristo, nós encontraremos forças para continuar, para louvar, para mudar e para nos fazer viver nessas perspectivas e nessas circunstâncias. Cristo voltará para louvarmos a Ele eternamente.
com corpos glorificados e cheios de alegria. É isso que sustenta a nossa fé. Por isso, quando você tiver motivos de desânimo, louve a Deus. Quando você se encontrar diante de uma situação difícil, louve a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você estiver passando por uns tempos difíceis, que a alegria já é distante, louve a Deus, que certamente você vai encontrar alegria, você vai encontrar razão, porque lembre-se, Deus é o sobrenatural. A gente está falando de alguém que é como nós. Nós estamos falando de alguém que é poderoso, de alguém que é sobrenatural. Como a adoração pode nos levar a esse entendimento. E não só a oração individual, mas também a adoração coletiva. É importante vida de igreja. É importante nós termos tempos de louvor lá fora, uma vida de louvor como estilo de vida, mas também nos dedicarmos a louvor em grupo, a essa adoração, a cantarmos música juntos. Nós não tivemos mais a banda de louvor e uma das coisas que eu fiz questão não é porque a gente não tem a banda de louvor que nós vamos deixar de cantar. Vai ser com música, se um dia o computador não funcionar mais, vai ser no gogó. Nós não temos as razões de parar esse louvor. Enquanto existir o nosso Deus, que é digno de ser louvado, nós vamos louvar Ele da nossa forma. E é importante essa adoração coletiva. É importante a igreja reunida louvando ao Senhor. Se você encontrou alegria, canalize ela em amor e a serviço a Deus. Se você encontrou alegria, canalize, leve essa alegria em louvor a Deus, louvando com seus lábios e a sua conduta. Se você não encontra alegria, procure naquele que entregou o seu Filho por você, Jesus Cristo. E lá você terá preenchimento e salvação e encontrará motivo para louvar. Terceiro e último lugar, então além de entendermos que a alegria, um dos motivos, de nosso louvor, é pelos grandes feitos de Deus, por Ele ser poderoso. Que o louvor ele também está atrelado a essa alegria, por isso que o salmista faz vários instrumentos usados para adoração alegre. Em último lugar, bem interessante, é o versículo 6. É que ele nos mostra quem e a duração do nosso louvor. Versículo 6, então por isso, em terceiro lugar, precisamos louvar a Deus enquanto você viver. Enquanto nós vivermos, devemos louvar a Deus. Por quê? O versículo 6 ele termina: todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. E termina assim o salmo. Não é nem só o salmo dele, Salmo 150, mas termina o livro assim: todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. É interessante porque quando ele fala todo ser que respira, primeiramente ele está individualizando. Ele está dizendo quem que deve louvar a Deus? Todo ser que respira. Ou seja, ele está declarando quem deve louvar, eu e você. Todo mundo tem que louvar a Deus. Não é algo restrito a pastores, não é algo restrito aos oficiais, não é algo restrito a só pessoas mais espirituais. Quem sou eu? Sou pecador, eu não vou louvar a Deus. Não. Todo ser que respira deve louvar o Senhor. Mas há algo muito interessante implícito nessa frase também. Porque além de ele dizer quem é que deve louvar, ele está dizendo também, de uma forma implícita, no versículo, o tempo que nós temos que louvar. Por quê? Porque ele diz, todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. Isso também indica a duração. Por quê? Porque todo ser que respira. A respiração não é um ato de vida. Não é só quem tem vida que respira. O oxigênio não é um fator essencial para a vida. Então, se ele está dizendo todo ser que respira louve ao Senhor, ele também está dizendo, enquanto você está nesse estado de vida, respirando, louve ao Senhor. Enquanto você tiver vida. Então ele individualiza quem deve louvar e implicitamente ele mostra a duração. Enquanto você respirar, louve a Deus. Enquanto há vida, louve a Deus. Enquanto você ainda está nessa terra, louve a Deus. Enquanto você ainda não passou para outra esfera, para outro lugar, para a eternidade, para os momentos celestiais, enquanto você ainda está vivo e não está no caixão, louve ao Senhor,
Porque a respiração é sinal da vida. Onde há vida, que louve ao Senhor. Até quando, então, eu devo louvar a Deus? Enquanto você vive. Enquanto os teus olhos estão abertos. Enquanto Deus está te dando a oportunidade todos os dias de ter um encontro com Ele. De seguir um caminho com Ele. De abraçar essa responsabilidade de estar com Ele. Lembre-se, todo ser que respira. Ou seja, você, ou seja, enquanto você respira. Enquanto há vida. Louve o Senhor enquanto você está vivo. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Não sejam boas. Louve ao Senhor na escassez. Louve ao Senhor na fartura. Louve ao Senhor na solidão. Como também louve ao Senhor quando você estiver cheio de pessoas ao seu redor. Nós somos chamados a louvá-lo porque nós respiramos, porque nós temos vida. E enquanto ainda há vida, há razões para louvá-lo. Sempre existem motivos. Sempre existem motivos. E aqui a gente pode falar também das faixas etárias. Enquanto você é criança, a importância de ensinar desde pequena a adoração e o louvor. Quando a pessoa já é um jovem, usar da juventude para não dar ocasião à carne, mas ao louvor. E quando você é um adulto, apesar da rotina intensa, louve ao Senhor, mas vem a velhice. Já não tem mais forças para louvar a Deus. Lembre-se, enquanto você respira, todo ser que respira, olhando, aquele que já está na velhice, deve olhar para as lembranças e louvar a Deus enquanto você ainda respira. As nossas vidas foram criadas para entregar louvor ao Senhor. Nós partimos para a existência. Uma alma foi feita nesses corpos para que a gente possa louvar ao Senhor. Lembre-se, esse é inclusive a nossa finalidade. O breve catecismo fala qual que é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Todo ser que respira, ou seja, inclui você. Se você respira, inclui você. Então, e se você está respirando, porque ainda há vida, então é enquanto você respira, enquanto você existe, enquanto há vida, louve ao Senhor. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer nesse momento.